eu sou perseguido. As pessoas até dizem que eu, sou o maioral dos demônios. E Jesus disse, olha, vocês também passaram pelos mesmos problemas, vocês passaram pelas mesmas situações. Amém, meus irmãos? Mas ele também diz, olha, eu digo mais, não temais, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem poder para fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém, meus irmãos? Então você não precisa temer a nada. Você não precisa, às vezes, pensar em desistir, porque a situação ela tem se levantado contra você com ventos contrários na sua vida e tem te desanimado, tem te colocado assim meio para baixo, entristecido. Talvez você esteja aqui hoje só pela misericórdia de Deus. Você diz, puxa vida, tantas coisas têm me sobrevindo, tantas coisas têm vindo sobre a minha vida, e eu não sei, parece que quando eu não conhecia a palavra de Deus, parece que quando eu não conhecia Jesus, as coisas parecem que fluíam com mais tranquilidade, parece que não me faltava dinheiro no bolso, parece que eu tinha um emprego melhor. E agora que eu conheço a palavra, agora que eu estou na presença deste Deus, eu tenho passado por tantas provações, tenho passado por tantas tribulações na minha vida. E muitas das vezes, eu tenho temido. Muitas das vezes eu tenho me preocupado. Muitas das vezes eu tenho olhado no meu armário, na minha despensa, e tenho percebido que os meus recursos estão se acabando. E muitos até perguntam aonde está o meu Deus. Amém, meus irmãos? Amém. E muitos perguntam onde está o seu Deus. Você tem passado por dificuldades, você tem estado triste, desanimado. Às vezes qualquer motivo para você deixar de vir à igreja, você diz, parece que não está resolvendo muito. Parece que essa situação ela não vai terminar nunca. Mas Jesus diz, olha, se você escolheu servir a mim, se você escolheu estar do meu lado, com certeza você vai ter perturbações. Você vai ter tribulações. Eu não enganei nenhum de vós, eu não disse para vocês que vocês estariam simplesmente num mar de rosas. O que eu disse foi que no mundo você teria aflições. Amém? Mas ele também diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? E Jesus, nosso exemplo, ele diz, eu vim para que vocês me tomem como exemplo, para que vocês percebam que mesmo na forma carnal, eu pude vencer o mundo, que eu pude estar na mesma situação física e carnal igual a qualquer um de vocês, mas eu tive bom ânimo e eu venci o mundo, e por isso vocês também podem vencer. Amém. Amém. Então, com essas palavras, meu irmão e minha irmã, Jesus ele abre uma reflexão muito profunda, uma reflexão que nós temos que começar a fazer todos os dias da nossa vida. Amém? No momento que nós acordamos, que nós abrimos os nossos olhos e percebemos que o Senhor nos agraciou ainda com o ar que respiramos, O Senhor ainda nos deu um sopro de vida. E se Ele fez isso, é porque ainda nada está perdido. Amém? É porque ainda nada está perdido. Ele está te dando mais um dia. Ele está te dando mais uma oportunidade para que você venha e que você possa vencer. Amém? Então você tem que refletir
fazer de cada minuto. Nós devemos fazer de cada minuto da nossa vida e desenvolver um temor, mas um temor que nós temos que ter com Deus. Amém? Você não precisa temer homem algum, você não precisa temer situação nenhuma na sua vida, mas você tem que desenvolver todos os dias. Você tem que refletir a todos os momentos se você tem tido esse temor a Deus. Porque se você não tiver esse temor a Deus, porque se eu não tiver esse temor a Deus, não vai adiantar muitas orações, não vai adiantar muitos propósitos que você possa fazer na igreja. Amém? Uma ocasião, meus amados, deixa eu dar um pequeno exemplo. Eu pregando a palavra já há algum tempo, e eu percebi que havia sumido, da igreja uma irmãzinha. E é muito comum, o pastor está aqui em cima e vê tudo, pastor? Nós vemos todas as pessoas, às vezes não sabemos nem o nome, de todas, mas a fisionomia, ela fica gravada. E aquela irmãzinha desapareceu, e eu perguntava o que acontece, que ela desapareceu. Aí um dia caminhando, eu encontrei com ela e perguntei: olha, irmã, o que houve? Sumiu, não está na igreja? Ela falou: olha, pastor, o senhor é uma bênção. Eu já fiquei preocupado, O senhor é uma bênção. Mas eu estou indo na igreja, não me desviei do Senhor, eu estou indo à igreja na mesma denominação. Não mudei nem de nome, placa de igreja, nem nada. Mas eu estou indo nesta outra igreja, porque esta outra igreja faz muitos propósitos, E o Senhor não faz. Amém? Lá eles dão tijolinho, lá eles dão tantas coisas, E eu pude perceber, com muita tristeza no meu coração, que aquela irmãzinha ainda não tinha entendido nada da palavra de Deus, E que ela simplesmente achava que era fazendo propósitos, era pegando, babilares, essas coisas que se entregam por aí, dizendo que a unção está naquelas coisas. Mas, meus irmãos, a unção tem que estar em você. Amém? Você tem que estar cheio da unção para quando você tocar, aquilo ser transformado. Amém? Mas as pessoas estão procurando objetos, estão procurando alguma coisa para que elas possam tocar, para que elas possam sentir fé. Amém? E a fé não é de poder, não é por vista. Amém? Você não precisa tocar, você não precisa ver. Mas as pessoas hoje em dia estão nesta situação. Então eu quero aqui dizer a você que se você não desenvolver o temor, se nós não desenvolvermos o temor, principalmente aqueles que sobem aqui no altar para pregar a palavra de Deus, se nós não desenvolvermos esse temor, até nós, principalmente nós, estaremos na contramão da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. A Bíblia é vasta em propor a busca diária de um espírito de temor a Deus. Um dos sinais mais patentes, meus amados, de que o mundo está cheio de pecados é porque abandonaram o temor do Senhor. Amém. Um dos exemplos mais patentes, quando nós ligamos o nosso televisor, quando nós olhamos o jornal, quando entramos na internet, quando estamos ali ouvindo tanta violência, tanta destruição, tudo isso é porque as pessoas perderam o temor do Senhor. Amém?
um dos sinais mais patentes, né? O porquê que o mundo está cheio de pecado, o porquê que o mundo está cheio de violência, né? As pessoas se apostatando da fé, a falta de amor. Olha só o que diz no Salmo 36, você já achou? Diga-me. Diz assim: a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Amém. Não há temor dos ímpios perante os seus olhos. E não é por isso. Pastor, então qual a função do temor? A função do temor é justamente afastar o homem dos seus pecados. Amém? Como diz lá em Êxodo, você pode dar uma caminhada até Êxodo, no capítulo 20 de Êxodo. Nós vamos dar uma passeada na Bíblia. Você gosta de passear na Bíblia? Amém? Eu tenho esse costume. Qual a função e o temor? Né? Você me pergunta, para que então ter temor? Né? Por que eu tenho que temer a Deus? Meus amados, o temor aqui não se trata daquele temor de quem olha com Deus e diz: olha, esse Deus é um Deus carrasco, né? Esse é um Deus vingativo, um Deus que quer simplesmente judiar daqueles que são mais fracos. Não é isso. Amém? Esse temor aqui é diferente, né? Você achou em Êxodo, capítulo 20, no versículo 20, amém? Diz assim: e disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Amém. Amém. Então este temor é para que a gente venha reverenciar a autoridade do Senhor Deus, para que a gente venha reconhecer que Deus é santo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Temer a Deus no sentido bíblico é reverenciar a sua autoridade, obedecer os mandamentos e evitar o pecado. Amém? Amém. Temer a Deus no sentido bíblico é reverenciar a sua autoridade, obedecer os mandamentos e evitar o pecado. Temer a Deus é reconhecer que Deus é santo. Amém? Então você acha que você pode chegar simplesmente ao seu pastor e dizer: olha, pastor, levanta as suas mãos, coloque sobre a minha cabeça e peça para Deus me dar isso, peça para Deus me dar aquilo, peça para Deus me abençoar nisso. Obrigue a Deus, pastor. Você não é homem de Deus? Será que o senhor não pode obrigar a Deus? Será que o senhor não pode entrar diante de Deus e falar: olha, Senhor, aquele membro, aquela mulher, aquele homem, eu os conheço, eles frequentam a igreja em qual eu dirijo. Aquele homem, aquela mulher eu conheço, então o senhor faça o favor de abençoá-los agora. Será que nós podemos isso, pastor? Não podemos, né? Porque o nosso Deus vai responder: olha, primeiramente, eu conheço você mesmo melhor do que você. E conheço cada um desses que você me mostrou e que você pediu para que eu abençoasse. Amém, meus irmãos?
Então não espere nada, a não ser a palavra de Deus e buscar guardar os fundamentos da palavra de Deus para que você seja abençoado. Amém? Porque aí a tua oração, a tua própria oração, ela não vai ficar no teto. Amém? A tua própria oração, né? Jesus já rasgou ali o véu, você tem esse acesso, né? Você tem esse acesso para você chegar até a Deus e falar: Senhor, o Senhor tem conhecido as minhas lutas, tem conhecido as minhas dificuldades, o Senhor sabe como eu tenho me esforçado, eu tenho temido ao Senhor, eu tenho reconhecido a tua santidade, a tua autoridade. O Senhor sabe disso. Amém? E nós, como servos de Deus, temos a obrigação, somos hospedeiros da palavra de Deus, e não podemos ser somente hospedeiros da palavra de Deus, temos que ser praticantes, né? Porque é muito fácil estar aqui no altar dizendo: olha, faça isso, faça aquilo, Deus manda fazer isso, Deus manda fazer aquilo outro, mas eu mesmo não fazer. Amém? Nós somos hospedeiros, nós temos que ser praticantes. E quando Deus manda o recado, quando Deus envia o recado para que nós cheguemos até a igreja, entregar até a igreja, Deus já nos deu o primeiro puxão de orelha, não é, pastor? Deus já falou primeiro conosco: fala, olha, você vai falar de temor, mas do que você falar, guarde contigo. Amém? Amém. Guarde também contigo, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Amém? Amém. Eu estou falando aqui de temor, mas isso é responsabilidade para com a minha própria alma. Amém? Amém. Eu sei que eu estou sendo mais cobrado do que qualquer um que está recebendo este recado. Amém? Amém. Mas se sinta cobrado, busque o temor de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos falar um pouco a respeito das bênçãos de Deus para os que temem a Ele. Amém? Para você ficar numa situação mais confortável, não numa situação de interesseiro, né? Mas numa situação mais confortável, sabendo que Deus, Ele está dizendo para você ter esse temor, porque Ele tem um propósito muito grande na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, né? Amém? Com certeza, você tendo temor de Deus, Ele vai te abençoar e vai te prosperar. Amém? E se você tiver temor a Deus, não tem como Ele não te abençoar e não tem como Ele te prosperar. Porque o nosso Deus, Ele é o quê? Ele é fiel. Amém? Ele é fiel. Não tem como. Olha, Senhor, olha, eu tenho feito tudo direitinho, eu tenho guardado a tua palavra, tenho guardado os teus mandamentos, tenho me esforçado. É lógico que eu não sou perfeito, Senhor Deus. Mas se Deus estiver percebendo dentro do teu coração, né, esse desejo de se corrigir, esse desejo, esse temor a Ele, com certeza Ele vai te abençoar. Vai ali no Salmo 115. Porque não sou eu que estou falando, quem fala isso é o Senhor Deus, não é o Senhor Jesus. Salmo 115. Amém? Salmo 115, versículo 13. Quem achou, diga amém. 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 Vocês estão me ouvindo direitinho? É que eu tenho uma voz meio rouquinha, né? Amém. Amém, meus irmãos. Diz assim, no Salmo 115, no versículo 13, né? Eu disse a vocês que Deus, Ele promete abençoar e faz prosperar. Diz assim: abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Amém? Ele não faz acepção de pessoas. Amém?
Você pode se sentir muito pequenininho, você pode se sentir muito inferiorizado. Uma coisa que você não deve se sentir, viu? Você não deve ter um complexo de inferioridade, não. Amém? Amém. E nem mania de grandeza, tá? Amém? Não podemos ter complexo de inferioridade nem mania de grandeza. Amém? Amém. Porque você é filho de Deus. Amém? Ele diz, olha, eu abençoarei os que temem a mim. Podem ser pequenos ou grandes. Amém? Ele também, quando você tem temido a Ele, Ele te instrui em todas as decisões que você precisa tomar. Amém? Pastor, eu tenho muitas dificuldades de tomar decisões. Olha que eu fico muitas das vezes, mesmo confiando em Deus, mesmo crendo em Deus, muitas e muitas vezes eu preciso tomar decisões na minha vida e muitas das vezes eu tomo uma decisão desesperada, muitas das vezes eu coloco os pés pelas mãos, mas Deus diz, olha, se você tiver temor a mim, eu te instruirei nas tomadas das decisões. Amém? O Espírito Santo, o temor de Deus, é um dos frutos, né, do Espírito Santo. Amém? Então, com certeza, o Espírito Santo ele vai te guiar, ele vai te dirigir. Então, você pode ter certeza que ele vai fazer com que você decida da forma certa. Eu queria que você desse uma olhadinha no Salmo 25, para depois, quando você tiver que tomar uma decisão, você sabe que você tem um instrutor, né? Que não erra. Amém? Amém. Você tem um instrutor que não falha, não erra. Você pode tomar a sua decisão confiando em Deus e correr para o abraço, viu? Amém? Não é assim que as pessoas comentam, né? Correr para o abraço que já deu certo, né? Vamos comemorar. Então você abre a sua Bíblia aí, Salmos 25, no versículo 12. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? É uma pergunta. Amém? Você teme ao Senhor? Amém. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Amém? Ele vai te ensinar o caminho que deve escolher. A sua alma gozará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto ou a sua aliança. Amém, meus irmãos? O que mais acontece com aquele que teme a Deus? Ele recebe a compaixão de Deus, ele recebe a misericórdia de Deus. Amém? Jesus, quando andava aqui na terra, né? Ele olhava para as pessoas e ele sentia o quê? Ele sentia compaixão. Amém? Ele sentia compaixão. E seguida da compaixão, ele vinha com toda a misericórdia, né? E olhava para a fé daquela pessoa e dizia: olha, receba, né? Seja limpo, seja salvo. A tua fé, ela te salvou. Amém? Salmo 103. Salmo 103. No versículo 13. Quantas coisas maravilhosas acontecem, né, com aquele que teme ao Senhor. Amém? Amém.
para você ter ciência todos os dias no seu coração, refletir, né, a respeito disso. Todos acharam? Amém. Diz assim, no 103, versículo 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. No 17 diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Amém? Amém. Aqueles que temem o Senhor, com certeza Deus trabalha até nas gerações futuras, né? Dos filhos, né? Dos netos, bisnetos, e assim mesmo. Os que temem recebem do Senhor perdão dos pecados. Amém? Não tem como você fazer nenhuma outra campanha, não tem como você fazer nada, a não ser você se arrepender dos seus pecados, né? E temer a Deus. Só tem uma maneira de você se arrepender. Só tem uma maneira de você se arrepender dos seus pecados. Amém? Só tem uma maneira. É se você temer o Senhor. Se você não temer o Senhor, você não vai se arrepender nunca dos seus pecados. O máximo que pode acontecer com você é você sentir um remorso temporário. Amém? Amém. O arrependimento faz com que você confesse e não faça mais. Mas o remorso, você sente ele hoje, fica até triste, né? Mas amanhã você está cometendo as mesmas coisas. Sim ou não? Não é verdade? Então, os que temem recebem o perdão dos seus pecados. Folheie até o Salmo 130. Pastor, o senhor vai fazer a gente ler a Bíblia toda? Não, mas você sabe que é bom, né? Amém? Você sabe que é bom ler, né? Salmo 130, versículo 4. Olha quantas coisas maravilhosas Deus está falando para nós nesta noite, né? 130, no versículo 4, diz assim: mas contigo está o perdão para que sejais temido. Amém? Mas contigo quem? Com Deus, né? Com Deus está o perdão para que sejas temido. Ele diz: olha, se você me temer, você vai se arrepender. Se você se arrepender, eu vou te perdoar. Amém? É simplesão assim. Amém? Amém. Amados, deixa eu comentar uma coisa aqui. Eu acho que muitas vezes nós complicamos muito o Evangelho, né? Nós complicamos muito a palavra de Deus. Amém? Nós espiritualizamos muitas coisas que não precisam ser espiritualizadas, que a palavra de Deus fala por si só ao nosso coração. Amém? Deus está dizendo de forma tão clara aqui, dizendo: olha, o perdão está comigo, você precisa desse perdão. Amém? Se você precisa ter temor a mim também. Você precisa se arrepender das coisas que você faz. Você precisa se arrepender das coisas que você pensa. Você precisa se arrepender dessas coisas, né, desta ganância que está dentro do teu coração, para que você possa ter o meu perdão. Amém, meus amados? Amém. Os que temem não têm vida longa na terra. Quem quer viver bastante? Mas eu quero viver. Mas eu quero viver com saúde, eu quero viver, né? Eu quero viver com paz. Eu quero ter a vida em abundância que o Senhor Jesus disse que eu teria. Você quer? Eu também quero, meus irmãos. Mas para isso nós precisamos temer ao Senhor.
Quantas pessoas têm sucumbido porque não conhecem o Senhor, não temem o Senhor? Eu posso fazer uma relação daqueles que hoje teriam a mesma idade que a minha, aqueles que cresceram comigo, que vieram da escola, a mim, que jogaram bola conosco, né, pastor? Ainda bem que agora nós estamos num time que não perde para ninguém, né, pastor? Time de Jesus, né? Mas quantos desses, né, eu posso dizer, olha, poxa vida, essas pessoas não conheceram a palavra de Deus, não conheceram Jesus e acabaram se perdendo cedo, né? Perderam as suas vidas cedo. Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia de nós e nos chamou para jogar no time dele, o time dele é de vencedor. Ele não perde nunca, né? E ele diz, vós sois mais do que vencedores. Glória a Deus, meu irmão. Isso está escrito lá em Provérbios, no capítulo 10. Se você puder dar uma curtinha até lá, Provérbios 10. Está na sequência aí, né? Você está em Salmos. Provérbios 10. Provérbios 10, no versículo 27. Quem achou, diga amém. Amém. Dos que o temem. Pastor, que negócio é esse? Deus então fica de olho nas nossas conversas, né? Tem algumas conversas que Deus não tem o prazer de ouvir, não. Amém? Sabe aquelas conversas quando você senta, não digo você, mas muitas pessoas sempre começam a falar mal do seu vizinho, começam a falar mal do seu pastor, começam a falar mal dos obreiros da sua igreja. Essa conversa aí Deus não gosta, não. Deus não quer, Deus não quer nem ouvir. Eu não quero nem ouvir, né? As más falácias corrompem os bons costumes. Amém? Essas conversas, Deus, olha, acho que ele até coloca, né, um tampão no ouvido e diz, poxa, eu não quero. Mas aqueles que têm temor ao Senhor, quando se sentam à mesa, quando se encontram com uma outra pessoa, né? A primeira coisa, ela deseja de todo o coração, do fundo do coração dela, a paz do Senhor esteja contigo, meu irmão. Que bom te encontrar, como é que está a sua fé? Amém? Podemos conversar, que culto maravilhoso, que palavra maravilhosa aquela. Amém? Porque não tem palavra de Deus ruim, não. Amém? A palavra de Deus é alimento perfeito, é bom alimento para todo espírito. Creia nisso, meu irmão. O que pode faltar às vezes é a falta de apetite, né? O que pode faltar às vezes é a falta de apetite. A falta de apetite não é para quem está saciado, é para quem está doente. Não é verdade? Só falta apetite de quem está doente. Amém? Você não tem fome quando você está saciado. Mas a falta de apetite é quando você está doente. Amém? Às vezes vai à igreja e fala, mas o pastor decorou, falou tanto. Ai, meu Deus. Isso é falta de apetite, né? A pessoa está. Porque quando você tem apetite, meu irmão, minha irmã, você já chegou na sua casa com muita fome e só dava tempo de preparar ali um arrozinho, um feijão e um ovo, e você comeu e foi tão gostoso, não foi? É uma. Amém? Amém? Então não tem comida ruim, né? Às vezes falta é a falta de apetite das pessoas, né? Então aí elas não se saciam. Amém? Então ele tem prazer em ouvir as conversas do que os temem. Vá lá no Malaquias, no capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, no versículo 16.
Eu estava falando que Deus tem prazer de ouvir a conversa daqueles que o temem, né? Amém? Então, Malaquias, o último livro aí do Velho Testamento, no capítulo 3, no versículo 16. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga glória de Deus. Diz assim, 3,16. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro. Amém? A esposa com o marido com a esposa, o colega de trabalho com outro colega de trabalho, o colega de escola com outro colega de escola. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Amém. Sabe por quê, meus amados? Porque quando nós estamos com temor ao Senhor, nós não conseguimos falar de outra coisa a não ser do nosso Deus maravilhoso. Amém? E Deus tem um memorial guardado. Quando você estiver na presença dele, ele diz: poxa, eu ouvi toda a tua conversa. Eu ouvi toda a tua conversa. Eu vi o quanto você dizia que me amava. Eu vi quanto você abriu sua boca para poder edificar, para poder ganhar almas para o meu reino. Eis que eu tenho um galardão grandioso para você. Amém, meus irmãos? E para nós concluirmos aqui esta pregação, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Eclesiastes, no capítulo 12, para concluirmos aqui o que o Espírito Santo nos trouxe. Vamos para o verso Eclesiastes. É bom que nós venhamos fazer os comentários, mas a palavra final é do Senhor, né? Então, por isso que eu gosto de mostrar na palavra de Deus aquilo que nós estamos falando, porque a palavra final é dele. Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 10. Eu estou concluindo com a própria palavra de Deus. Amém? Não é uma analogia minha, mas eu estou concluindo tudo aquilo que nós lemos com a própria palavra de Deus. Quem achou Eclesiastes no capítulo 12, no versículo 10, diga amém. Amém. Eclesiastes quer dizer o pregador. Amém? É isto? O que está escrito no título da tua Bíblia? Será que está igual aqui o meu? Todo dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Só esse título aqui já diz tudo. Amém? Se você vem para a igreja, se você vai para o trabalho, se você vai para a escola, onde você for, Deus está dizendo para você que todo dever teu consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Amém? Se você está negociando, se você está fazendo negócio, é bom que você guarde os mandamentos de Deus. Amém? Se você está trabalhando, se você está na escola, onde você estiver, na igreja ou fora da igreja, o teu dever, o teu único dever, consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Amém? Você não tem que procurar nada mais além disso. Você não tem que procurar material, você não tem que procurar nada mais além disso. Então diz assim a palavra de Deus no versículo 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. Amém, meus irmãos? Tem muitos pregadores que buscam, né? Muitas palavras agradáveis. Puxa, eu não posso perder nenhum membro da igreja. Eu preciso, né, fazer uma massagem no ego da pessoa.
Eu preciso manter ela dentro, né? Mas Deus diz não. No momento certo eu tenho palavras boas, mas eu também tenho palavras de exortação. E procurou o pregador achar palavras agradáveis. E o escrito é a retidão. Amém? O que está escrito é a retidão. Sim, sim, não, não. Palavras de verdade. Amém? Não tem meio termo, não tem meio termo. Você não pode ser 99,9% cristão. Não pode ser 96,5%. Isso mais parece ser nome de rádio AM, FM, né, pastor? 99,6%, 99,5%. A palavra de Deus diz que você tem que estar firmado na verdade, na retidão. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Quem é esse pastor? Né, Senhor Jesus? E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado, é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus já te trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, quer seja mal. Amém? Pastor, eu entendi toda a pregação. Então,